Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto de 3.000 anos que, olha, parece que foi escrito ontem. Ele fala diretamente para essa nossa crise da verdade que a gente vive hoje. Pois é, essa é a pergunta que o Salmo 12 meio que joga na nossa cara. E não como uma poesia antiga, sabe, distante, mas como um diagnóstico, um raio-x preciso de um mundo que está saturado de fake news, de manipulação e de discurso vazio. Vamos começar essa análise. Então, a análise já começa com um grito de socorro. O salmista, o Davi, ele se sente completamente sozinho. Ele olha em volta e a sensação é: cadê todo mundo? Parece que as pessoas íntegras, aquelas em quem dava para confiar, simplesmente evaporaram. E o centro do problema está numa palavrinha hebraica, chassid. Davi não está lamentando a falta de gente que vai ao templo, não. O lamento dele é pela falta de gente com caráter, sabe? Gente leal, perseverante. O problema não é a ausência da fé que se fala da boca para fora, mas a escassez da fidelidade que se mostra na prática. Agora, a análise vai um pouco mais fundo. O problema não é só que sumiram as pessoas confiáveis, mas o jeito como a própria linguagem foi, digamos, contaminada. E aqui está o motor por trás de tudo isso. O conceito hebraico de lev, vav, lev, que quer dizer literalmente um coração e um coração. É a definição perfeita da duplicidade. Uma boca que fala uma coisa, enquanto lá dentro, no coração, se planeja outra totalmente diferente. É a raiz da hipocrisia, da bajulação, do engano. Tá tudo aí. E essa divisão interna, ela aparece de formas bem concretas. A fala vira uma arma. Os lábios bajuladores são para manipular as emoções. As promessas que não valem nada servem para controlar as pessoas. E o discurso arrogante, esse serve para dominar, para intimidar mesmo. E qual é o objetivo final desse tipo de discurso? É uma declaração de autonomia total. É o grito de a minha boca é minha, minhas palavras são minhas armas e, quer saber, eu não presto contas a ninguém, a nenhuma verdade ou autoridade acima de mim. Bom, até agora a gente só ouviu o barulho dos arrogantes, né? Mas o Salmo tem um ponto de virada, e é um ponto dramático. É um único som que corta todo esse ruído e provoca uma ação divina. Anaka é uma palavra hebraica poderosa. É o verdadeiro clímax dessa história toda. Mas o que é a Anaka? Não é um suspiro qualquer. É o som visceral, sabe? De alguém sendo esmagado, o último som de um ferido de morte. É a dor que já nem encontra palavras. E o ponto é, Deus não responde à retórica bonita dos mentirosos. Ele responde a esse som bruto, real, de sofrimento. E aqui a gente vê o contraste central. De um lado tem o discurso polido, todo controladinho e manipulador do opressor. Do outro, o som visceral, incontrolável e desesperadamente real da vítima. Deus ignora a performance e atende à realidade. É isso. Ok. E qual é a resposta de Deus para esse mundo de palavras tóxicas? Ele não entra no jogo do debate. Ele apresenta o antídoto. O antídoto definitivo. Nesse mundo de linguagem corrompida, a palavra de Deus é tipo oxigênio espiritual. Onde as palavras humanas são vazias, a dele é pura. Onde elas manipulam, a dele é confiável. Onde prometem e falham, a dele sempre, sempre se cumpre. A imagem que o Salmo usa é muito poderosa. É prata purificada num forno de barro, 7 vezes. O número 7 na cultura hebraica é o símbolo da perfeição completa. Isso quer dizer o quê? Que as promessas de Deus foram testadas nas condições mais extremas possíveis e se provaram absolutamente perfeitas, sem nenhuma impureza. O reformador João Calvino resumiu o risco envolvido aqui de uma forma brilhante. Ele disse que não se trata só de palavras. Quando a verdade cai, a estrutura toda da sociedade desmorona junto. O Salmo, então, nos leva para uma conclusão muito realista. Ele não oferece um final de conto de fadas, não. O que ele oferece é uma estratégia prática para a gente conseguir navegar num mundo que, continua desonesto. A fé, nesse sentido, não nega que o mal continua existindo. Em vez disso, ela decide onde firmar os pés no meio do caos. O objetivo, percebe? Não é a eliminação imediata da mentira, mas a proteção de quem se agarra na verdade. Então, o que dá para tirar disso tudo? Primeiro, um chamado para a gente olhar para as nossas próprias palavras. Segundo, a necessidade de se ancorar em algo sólido, naquela prata refinada. Terceiro, o realismo de aceitar que, muitas vezes, a canalice vai ser aplaudida por aí. E por último, a confiança de que o gemido de quem sofre injustiça nunca, nunca passa desapercebido. O grande pregador Charles Spurgeon resumiu isso perfeitamente.
Esse salmo funciona como um porto seguro, sabe? Um refúgio para quem está tentando viver com integridade no mundo onde a desonestidade parece ser a regra do jogo. E assim, essa análise do Salmo nos deixa com uma pergunta que é fundamental. E ela é tão relevante hoje quanto era há 3.000 anos. No meio de tanto barulho, de tantas vozes, tantas narrativas, em qual delas uma pessoa decide se ancorar,